Acabei de falar diretamente com o Neymar sobre essa ausência dele no jogo contra o Mirassol, que tá gerando tanto burburinho, porque o Ancelotti iria nesse jogo para avaliar o Neymar para esses últimos amistosos da seleção brasileira, né? Antes da convocação para a Copa do Mundo. Rapaziada, a novela entre Neymar, Seleção Brasileira e a Copa do Mundo acaba de ganhar mais um capítulo. Dessa vez, Carlo Ancelotti e toda a comissão técnica foram pessoalmente até Mirassol para observar o craque de perto. Só que tem um detalhe que ninguém esperava. Neymar foi poupado e não vai jogar. E claro, isso já gerou uma enorme repercussão. Eu vou te mostrar agora tudo o que está sendo dito sobre essa situação. A comissão técnica da Seleção Brasileira ia a Mirassol amanhã assistir Mirassol e Santos, 9h30 da noite. Aonde? No Maião. José Maria de Campos Maia. Vamos lá observar e 017. Tudo mais. O pessoal não está muito convencido. Agora vamos lá então. Ancelotti, Rodrigo Caetano, Juan, todo mundo, a tropa toda para ver o Neymar. Edu se animou, abriu o sorriso. Feliz. Só que adivinha quem não vai? Esqueceram de combinar. O Neymar não vai, pai. Mas ele vai. Não treinou, Não, ele treinou, ele tá bem, mas ele não vai. Não vai por quê? Ele vai pra Copa. Ô, Edu, Não, é gramado aí você acha que o pessoal que já tá na dúvida se leva, se não leva, fala, vamos lá assistir, aí o cara não vai. Aí você acha, o cara já tá em dúvida pra dar uma chance pro gato ali e tal, quando marca de sair, o cara fura. Ele tá na mais alta conta, fica tranquilo. Agora tá que a comissão técnica... Acabei de falar diretamente com o Neymar sobre essa ausência dele no jogo contra o Mirassol, que tá gerando tanto burburinho, porque o Ancelotti iria nesse jogo para avaliar o Neymar para esses últimos amistosos da seleção brasileira, né? Antes da convocação para a Copa do Mundo. E muita gente tá achando estranho, dizendo que deve ser uma lesão, que ele não ficaria fora de um jogo, né? Eu mesmo achei estranho e por isso que eu resolvi procurar o Neymar. E eu perguntei, eu fui direto. Eu falei, cara, essa sua ausência no jogo contra o Mirassol deu merda? Assim mesmo, foi assim. E ele respondeu, não, só controle de carga. E aí eu respondi, mas todo mundo tá achando estranho, inclusive eu, no meu programa, falei sobre isso e quero falar ainda no programa, porque o Ancelotti iria no jogo. Pode ser uma chance sua para se garantir na seleção, para brigar pela Copa do Mundo. E ele disse, não, é controle de carga sim. É um controle de carga para eu poder focar no clássico de domingo. Ou seja, o clássico de domingo contra o Corinthians, tem Santos e Corinthians na Vila Belmiro, então provavelmente seja esse clássico que o Neymar esteja vendo como determinante para ele, uma grande atuação num clássico, para essa convocação que vai ser na segunda-feira. O clássico é no domingo, a convocação é na segunda. Então o Neymar, deixando claro, quem está falando é o Neymar, tá? O Neymar, diretamente, eu falei diretamente com o Neymar, aqui é informação, porque eu não gosto de ficar fazendo só suposição, não. E o Neymar disse, meu negócio vai ser o controle de carga para focar no clássico de domingo contra o Corinthians. Então, informação dada, não tem lesão do Neymar, controle de carga para focar no clássico, que é um dia antes da convocação do Ancelotti. Então, quando volta, existe sempre o risco de uma lesão muscular e esse controle de carga, ele faz sentido, tá? Pelo que eu, enfim, não sou preparador físico, não sou fisiologista, mas estou no futebol há algum tempo e já vi casos muito parecidos. Agora, tem alguns pontos aí. O intervalo entre o último jogo do Santos e o próximo, que é amanhã, é um intervalo total de 12 dias, desde o jogo contra o Vasco. Qual é a timeline do Neymar? O Neymar voltou, eu peguei as datas aqui para não ser impreciso. O Neymar voltou dia 15 de fevereiro contra o Velo Clube. Jogou o segundo tempo. Jogou 45 minutos mais os acréscimos. Depois do dia 22, ele jogou os 90 minutos lá em Novo Horizonte contra o Novo Horizontino. Contra o Velo Clube, uma movimentação ok, interessante para quem estava voltando. Contra o Novo Horizontino, não foi bem. Inclusive, meio que cede um dos gols ao Novo Horizontino, numa falha dele, num erro dele, no primeiro tempo. E aí no dia 26 ele joga 90 minutos de novo contra o Vasco, com chuva, né? Uma condição que não era muito fácil. Faz os 2 gols da vitória do Santos contra o Vasco. 26 de fevereiro. Então a gente está falando de um intervalo de 12 dias, tá? 12 dias me parece um intervalo assim significativo. Me chamaria menos atenção
se o Neymar jogasse no dia 26 e fosse poupado do jogo do dia 29. Nem tivemos 29 esse ano em fevereiro, nesse ano não é bissexto. Então, do 1º de março. Então, vamos lá. Se o Santos tivesse jogado no dia 26, como jogou, e aí 3 dias depois, dia 1º de março, jogasse de novo. Aquela coisa normal de quarta, domingo que existe no futebol brasileiro. Se nesse contexto o Neymar é poupado, eu ia considerar como algo ainda mais corriqueiro, normal. Tá aí, o cara voltou, jogou 2 partidas seguidas, 90 minutos, para controlar a carga. Ele tem todo um histórico de lesões que a gente sabe, ficou fora do jogo 3 dias depois. Ok, mas o intervalo é de 12 dias. E, além de ficar fora do jogo, o Neymar ficou fora, repito, de alguns treinamentos fora do campo, né? Fez trabalho físico, estava no clube, estava no CT, estava treinando. Mas fora dos treinamentos do campo. Isso me chama muito a atenção. É um intervalo muito grande, são 12 dias. Outra coisa que me chama muito a atenção. A gente sabe que o foco do Neymar é a Copa do Mundo, é a seleção brasileira. Todo o trabalho está sendo feito pensando nisso. E aí você tem poucos jogos até a convocação de março. Nós fizemos essa conta aqui, olha, o Neymar só vai ter 4, 5 jogos para mostrar serviço pro Ancelotti e tal. Justamente no jogo em que o técnico da seleção brasileira vai estar presente, o Neymar decide, porque essa decisão passa por ele também. A gente sabe como são as coisas, né? O Neymar tem tamanho suficiente para se colocar à frente na tomada dessa decisão. Justamente no jogo em que se sabe que o técnico da seleção brasileira estará presente, o Neymar participa da decisão de não jogar? Se o foco é a Copa, se o objetivo é a Copa, se o sonho é a Copa, o técnico da seleção brasileira, que não convocou o Neymar em nenhuma lista, vai ao estádio para ver o Neymar. Ele não vai para ver, com todo respeito, o Igor Vinícius, né? O Mike, ele não vai para ver, pode ter certeza, ele não vai para ver o Brazão, por mais que pegue bem, mas não vai. Ele não vai para ver o Luan Pérez, o Zé Ivaldo. Vamos, né? Não vai. Não vai para ver o Arão. Não vai. Ele vai para ver o Neymar. Justamente nesse jogo, depois de um intervalo de 12 dias, o Neymar fica fora. Isso também me chama atenção. Por mais que o Santos informe que não haja nenhuma lesão nesse momento, me parece que a questão pode ser um pouco mais séria do que o simples controle de carga. Porque se o objetivo é a Copa, e ela é tão importante, e aí você tem 2 jogos na semana, repito, depois de 12 dias de treinamento, 100 jogos, né? Descanso e treinamento, que teve folga nesse período também. Você tem o jogo com o Mirassol, o técnico da seleção vai estar lá. O jogo contra o Corinthians. Você tem que ficar fora de um dos dois, porque a informação é que ele joga domingo contra o Corinthians na Vila. Eu vou narrar, inclusive, esse jogo domingo, Santos e Corinthians. Muito bem. Então você tem esses 2 jogos. O foco é a Copa. Pô, você vai querer estar em campo no jogo que o técnico da seleção vai lá para te ver. O cara vai lá para te ver. Planejamento da seleção